Bem-vindos, Fraters! O nosso grupo no WhatsApp funciona da seguinte forma. É um estudo direcionado exclusivamente por mim. Só eu tiro as dúvidas, só eu ensino. Não é um grupo aberto onde idiotas entram e ficam falando besteira, eu tenho que ficar corrigindo, ok? Ali nós estudamos um grimório por vez, tá? Já estudamos 3 grimórios. O interessante tem o estudo da semana, página tal a página tal. Eu faço uma live por semana para tirar as dúvidas, ok? Se você quiser entrar hoje, como estamos no 4º mês e você consegue pegar todos os estudos desde a primeira semana do nosso grupo do WhatsApp, que já estudamos 3 grimórios nesses 4 meses, você consegue pegar o estudo da primeira semana. Então, 4 meses de R$40, 160. No próximo mês é só 40. Se você entrar no 6º mês, será R$240. Depois, só 40 por mês. Simples. Bem-vindos, meus amiguinhos, ao mais novo vídeo desse canal. Você que não me conhece, está me vendo pela primeira vez aí, eu sou o Mago Uriel, eu sou o seu amigo, aquele que vai te ensinar as artes da grande magia, como fazer seus primeiros rituais. Nosso foco do canal é Goécia Salomônica e em breve começaremos a abordar também o Grimório Vero, ok? O tema desse vídeo hoje é um tema muito discutido entre os magos, entre os bruxos, né? Em todo mundo, tá? Por quê? Porque muitas pessoas falam que os 72 Daimons da Goécia chamam eles de os 72 Djinns. Só porque eu tenho uma informação para dar para vocês, nos meus grupos de magia, né? Que eu tenho meus seguidores ali. Hoje só tenho o grupo de assinantes. Pessoas que querem realmente aprender a fazer magia de verdade, que não querem só ficar ali poluindo o meio campo, como se diz no futebol, né? Só porra loqueando, incomodando. Nesses grupos de magia eu tenho ensinado a eles, né? Mas aqui eu nunca fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso, tá? Hoje eu vou falar para vocês e vou falar a verdade sobre os Daimons e sobre os Djinns. Você que gostaria de saber sobre mais esse conhecimento, fica nesse vídeo até o final que você vai aprender. Você que não segue o canal, meu amiguinho, bota seguir o canal aí. Temos a playlist Goécia Salomônica. Só com essa playlist você já é capaz de fazer a Goécia sozinho, né? Estudando, pesquisando e etc. Não precisa nem de mentoria, não precisa entrar nos meus grupos que são de assinantes pagos, né? Meu canal no YouTube tem tudo para você aprender. Mas vamos lá, vamos de sola, vamos começar a falar, né, sobre esse tema, Djinns e Daimons, o que são, né? Bom, para falar dos Djinns, primeiramente, né, temos que recorrer ao grande Alcorão, né, que é o livro sagrado do povo islâmico. Porque os Djinns, eles são citados no Alcorão, tá? Então, assim, o que são os Djinns? Quando Alá, Javé, que é a mesma deidade, só que para os islâmicos se chama Alá, e para os judeus se chama Javé, e para os cristãos, católicos e protestantes Jeová, né, que é o mesmo Javé também. Quando ele criou as coisas, né, na mitologia deles, Javé foi criando os anjos, serafins, os querubins, e foi descendo nos dias da criação ali, criando os seres, né? E o último ser espiritual que ele criou, né, isso está no Alcorão, foram os Djinns. Os Djinns, diferente dos anjos, ele deu um livre arbítrio. Seria uma espécie de criação de seres humanos, só que espirituais, vamos dizer assim, né? Depois que, na mitologia judaica e islâmica, Alá resolveu criar o homem da argila, do barro, para viver nessa matéria mesmo, né? Que é a criação. Porque aqui só existiam animais, existiam rios, existiam árvores, existiam vegetais, não existia o ser humano ainda. Mas o ser humano, digamos, na cabeça de Javé, eram os Djinns, né? Que foi a última parte da criação dele.
Só que os Dijins são seres espirituais. Só que diferente dos anjos e dos daimons, os Dijins, como diz o Alcorão, eles são feitos do fogo e do ar. Eles não são feitos do fogo, terra, água e o ar. Eles são compostos por dois elementos de matéria. Porque o fogo é uma matéria, né? Mesmo que eles são espirituais, eles são compostos por dois elementos da matéria, que é o fogo e o ar. Os anjos e os daimons, eles são formados sem os quatro elementos, que é fogo, terra, água e o ar. Eles são formados pelo quinto elemento, que é o elemento espiritual chamado éter, diferente do fogo e do ar, que é mais denso. Ou seja, então, uma coisa são daimons, uma coisa são anjos, outra coisa são Dijins, porque temos que nos basear por alguma coisa que nos norteia. O que nos norteia aqui falando sobre Dijins? O Alcorão. Se o Alcorão diz que eles são feitos do fogo e do ar, eles são diferentes dos anjos e dos daimons, ok? Vamos pegar essa linha de raciocínio. Você que não deixou o like ainda, já deixa o like aí para ajudar o engajamento e mais pessoas aprenderem com esse vídeo. Ativa também o sininho ali, bota ativado ali para receber todas as notificações, tá? Para você receber todos os meus vídeos. Então nós temos que nortear por algo, e a lógica desse pensamento que eu quero que vocês entendam é essa. Os Dijins são diferentes dos anjos e dos daimons. Tá, mais umas peculiaridades, né, sobre os Dijins. Diz o Alcorão que os Dijins, diferente dos anjos, eles foram feitos do livre-arbítrio. Eles possuem o livre-arbítrio. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, era uma espécie de protótipo já do que seria o ser humano aqui na Terra com os quatro elementos. Eles eram tipo os seres humanos do mundo espiritual. Alá, Javé, deu para eles o livre-arbítrio. Inclusive, o Alcorão diz que os Dijins podem se multiplicar. Ou seja, como assim se multiplicar? Isso mesmo. Existe Dijin feminino e Dijin masculino. Eles copulam do jeito deles, claro, diferente do nosso, e produzem filhos, produzem mais Dijins. Os Dijins, diz o Alcorão também, vou lembrando de cabeça aqui, porque não tem nada escrito, é só conhecimento que está na minha cabeça, que eu já li, né? Posso esquecer algo? Se você quiser completar nos comentários aí, me ajudar também, a gente contribua nos comentários aí se eu esquecer de algo. Os Dijins se multiplicam, fazem famílias. Existem famílias de Dijins e classes de Dijins. Quais são as classes de Dijins? Existem essas classes, tá? Diz o Alcorão. Os Ifrit, os Mahir, os Jan, os Gol e os Shaitan. Se eu não estou esquecendo algum, será? Não, são esses, tá? Esses são as classes de Dijins, tá? Então, existem classes de Dijins, diferentes classes de Dijins, ok? Então, são essas. Os Ifrit e os Mahir, eles são Dijins que não se rebelaram contra Alá, não que se rebelaram contra ele, se rebelaram contra, depois eu vou chegar na frente desse vídeo, que eu vou explicar para vocês. Os Ifrit e os Mahir não se opuseram à criação do ser humano do barro, né? Eles foram, não ficaram neutros. Porém, eles são uma classe de Dijins mais difíceis de lidar. Eles são mais hostis. Só que se tu consegue a amizade deles, você consegue tudo, porque os Ifrit e os Mahid são os Dijins mais poderosos, tá? Junto com os Shaitan, que eu vou chegar lá. Os Gol, os Jan, e eu acho que tá faltando mais um que eu esqueci agora de cabeça, tá? Eles são os mais neutros, são os mais simpáticos. Eles, digamos, propensos a ajudar o ser humano. Então, se você faz magia de Dijin ou pensa fazer magia com Dijin, comece com os Gol, comece com os Jan, tá? Comece com eles, que eles são Dijins menos hostis, tá? Nós vamos falar uma palhinha sobre os Dijins, né? Daria um vídeo só sobre os Dijins, eu abordando todas as classes, as peculiaridades de cada classe. Mas vamos ficar só por aqui para vocês entenderem que diferenciar os Daimons dos Dijins. E o que acontece? Aí temos, por suas vezes, a classe dos Shaitan. A classe dos Shaitan é que veio o nome
os católicos associaram, principalmente antes da Idade Média, lá pelo ano 600, 700, com as batalhas entre o Império Islâmico e o Império Romano Católico, pela posse de Jerusalém, a Cidade Santa, foi pego ali, foi confiscado vários grimórios islâmicos ali, por isso que eles tomaram conhecimento dos shaitan, que depois veio o nome Satã dali que originou no catolicismo o nome Satã, opositor. Por quê? Porque a classe dos shaitans são de djinns, que o seu líder se chama Iblis. Ele é o grande poderoso djinn. De todos os djinns, de todas as classes, o mais poderoso é o Iblis. O Iblis era o djinn mais poderoso, ele é o djinn mais poderoso, ele é o djinn que mais era fiel a Alá. Ele, até hoje, Iblis, ele não é contra Alá, ele é muito fervoroso a Alá. Só que o que originou a rebelião dos Shaitan com seu líder Iblis? Foi porque eles não concordaram em prestar honras, né, prestar submissão, que eles deveriam servir a raça humana, que é o Adapa, né, o Adão, né, e a Eva, que foi feito do argila e posto o espírito, soprado o espírito neles. Como se fosse um golem, né? Na magia judaica ensina a fazer golem, na Cabala. O que acontece? Foi colocado ali e eles não aceitaram servir os seres humanos, como os espíritos olímpicos fazem, como os anjos fazem, e de certa forma os daimons também servem a raça humana, porque eles são servidores, né? São os 72 servidores, tem gente que chama os 72 daimons da Goécia de 72 servidores. Esses servidores, eles servem, né? Se você evocá-los pela Goécia Salomônica, ancorado e sustentado pela egrégora de Javé, você vai não subjugá-los, mas você conseguir favores deles, né? Então eles servem, eles não são... Eu sempre falei que os daimons não são contrários à raça humana. Os daimons, por sua vez, estarem mais aqui num plano, mesmo sendo formado do éter, os daimons, eles estão colocados aqui numa dimensão mais próxima da Terra, eles também têm arbítrio de escolher fazer ou não fazer, se gostam ou não gostam. Eles se aproximam muito dos djinns, mas eles não são djinns, tá? Porque os djinns, eles são formados do fogo, eles são formados do ar, e diz o Alcorão que eles podem se materializar e tomar a forma que eles quiserem, tá? Até se assemelha, assim, tem gente que diz que não existem lobisomens, né? Tem gente que diz que jura que já viu lobisomens, tem gente que, eu já vi relatos, né, de grimórios, de livros que dizem que eles não são seres dessa terra, eles são seres malignos do mal, sei lá, etc, né? São seres espirituais até, os lobisomens, por exemplo. Então, por que eu até deixo uma questão aqui, se você conhece algum relato, se tem alguma ligação com djinns hostis, né, que podem se materializar, os shaitan, até tomar forma de seres humanos. Existem os ghouls, por exemplo, o ghoul, né, ghoul, né, ghouls, ghoul, não ghoul, é ghoul ou ghoul, né, G-O-W-O-U-L, é uma classe dos djinn que eu citei antes. Os ghoul, eles, diz o Alcorão, até que eles se alimentam de carnes humanas. Será que não seriam até eles que se materializam em lobisomens para vir se alimentar de sangue e de carne? Se não seriam os shaitans? Pode ser, talvez, né? Eu faço uma ligação assim, tá? Porque os djinns sim podem se materializar, tá? E diz o Alcorão que eles gostam de fazer contratos com os seres humanos. É um gênio da lâmpada, né? Filme da Disney. Então, joga uma outra questão aqui. Será que esses djinns não se passariam pelo tal Satã, príncipe do inferno? Ou a pessoa acredita, quer fazer um pacto com o demônio, vamos dizer assim, ela vai para uma encruzilhada meia-noite, 3 horas da manhã, e chama pelo demônio que quer fazer um pacto. Daimons não fazem acordos. Você pode fazer um pacto com o daimon também, existe, mas o daimon jamais vai pedir tua alma, vai pedir isso, aquilo. Os djinns, porém, desculpa, para não perder a minha linha de pensamento. Só que quando você fecha um acordo ou um pacto com o daimon, isso é só dentro de uma ritualística. E esses youtubers, principalmente youtubers, eu acho que eles querem hypar, eles querem like. Eu penso que eles
não acreditam que eles se materializaram na frente deles. Tem youtubers que falam que os daimons se materializaram para ele. Isso é uma mentira enorme, porque os daimons nunca se materializam. Eles são feitos do éter. O éter não é que não podem. Existem casos na Bíblia que anjos já se materializaram, né, para vir falar com Abraão. Mas aí é outro caso especial, é uma missão celeste para fazer aquilo. Por que que para você, a qualquer momento, você é a última Coca-Cola do deserto, que a todo momento o Daimon vai ficar se materializando para você? Diz a Cabala que o arcanjo Miguel, ele, para vir dar uma mensagem a Daniel, ele levou 21 dias, porque ele teve que se quebrar da sua sutilidade e chegar até a presença do Daniel num sonho, e nem se materializou ainda. Imagina o poder, a energia nuclear, a energia criadora de Big Bang que tem que ser transformada agora de um ser sutil, se materializar aqui em Malkuth. Agora, os Dijins já podem. Os Daimons, geralmente, eles falam através da audição, eles podem enxergar um Daimon, sim, mas em uma gnose você é levado para a sua tela mental, assim, é uma projeção mental, aí você entra em gnose, quando você vê, você é levado para um outro mundo, que é o mundo espiritual do Daimon. Ali você pode ver o Daimon na forma que ele é, e etc e tal. Um Dijin não, o Dijin ele pode se materializar e vir falar com você. Você está no cemitério e quer fazer um acordo, né, com o demônio, e por nada é um Dijin que aparece ali para você. Tem uma classe de Dijin, se eu não me engano, é os Gun ou é os Jan, que eles habitam, os Silas, eu esqueci, são Silas. Os Silas é outra classe de Dijin que eu estava esquecendo, que agora eu relembrei, ainda bem. Se eu não me engano, é os Gul que ficam nos cemitérios, por exemplo, né? Então, às vezes, tem gente pensando que está fazendo pacto com o demônio, com o diabo, Satã, rei do inferno, está fechando acordos com Dijins, porque eles podem se materializar. Ah, mas o imperador, o grande príncipe desse mundo, Lúcifer, não pode se materializar? Pode. Mas aí é outro caso, porque eles já estão mais próximos dessa dimensão há tempo. Eles já deixaram, principalmente, de estar numa dimensão mais celeste para estar numa dimensão mais terrena, porque ele assumiu o papel de príncipe deste mundo, o imperador deste mundo. Né? Eu já citei em outros vídeos, Lúcifer e Javé, né? E, então, assim, essas são as diferenças. Então, aqueles que dizem que os 72 Dijins da Goécia está errado, não está correto, porque Dijin é uma outra coisa. Para você evocar um Dijin, você só evoca ele numa outra ritualística, é uma outra forma de você evocar um Dijin. Por exemplo, você tem que ter uma pedra vulcânica, né? Então, é diferente da Goécia, não tem nada a ver com Goécia. São outros seres de outra dimensão, muito próximos dos seres humanos. Os Dijins, eles estão quase, acho que, um pouquinho menos perto da raça humana, mas a dimensão deles, eu creio que eles estão numa dimensão de Yesod, ali, da Sefira de Yesod. Entre ela e entre Malkuth, talvez, né? Teríamos que pesquisar, teríamos que evocar um Dijin, saber com eles, perguntar para eles e aprender. Mas eles estão próximos de Malkuth. Eu acho que mais perto do que eles mesmo, só os Exus mesmo, os espíritos desencarnados de ancestrais, né? Ou, não, eu falei Exu para vocês entenderem, mas pode ser qualquer tipo de espírito ancestral. Um desencarnado que está no plano espiritual, por algum motivo está cumprindo alguma missão no mundo espiritual, ainda que transitando na Terra para fazer o bem ou para fazer o mal. Quem faz o mal são conhecidos popularmente aqui no Brasil como quiumbas, eguns, espíritos malignos, obsessores, e os espíritos bons são espíritos que estão trabalhando para o bem, né? Tem livre-arbítrio. Então, assim, esse vídeo, eu queria deixar bem claro isso, que Dijin é uma coisa, Daimon é outra. E para terminar esse vídeo, para completar agora, que já está quase 20 minutos, né? Eu gosto de fazer vídeos de 20 minutos, e propriamente dentro dos 72 Daimons, todos eles não são iguais. É isso que o pessoal não entende. São todos anjos, por exemplo. Não, tem uns ali que não são anjos. Tem uns ali que são deidades que foram pegos de outro grimório e catalogados dentro de 72 daimons dentro de uma ritualística. Por exemplo, Astaroth é uma deusa, não é um deus. Ali está como masculino, mas sabemos que na Idade Medieval, na Igreja Católica, principalmente cristã, judaica, eles querem tirar a figura feminina e deixar só o patriarcado, o masculino, né, o sagrado masculino, e tirar fora o sagrado feminino. Isso foi com os judeus também, porque sabemos que o deus Yahvé,
que eu já falei para vocês que não é o eterno, ele é um deus cananeu do deserto, né, do Oriente Médio, sumeriano. Ele tinha sua consorte, que era Asherá. E sempre o povo cananeu, o povo israelita, que é cananeu, ele sempre cultuou Asherá e Yahvé, ou Yahweh. A consorte de Yahweh sempre foi Asherá. Só que ali, mais ou menos, que eu já expliquei no vídeo também, Torá ali, né, do vídeo Yahvé versus Lúcifer, que a Torá, ela foi escrita por Moisés, mas o pergaminho mais antigo data ali, sei lá, 20 anos antes de Cristo, escrito por escribas judeus, né, que foi Torá oral, que se chama, né, que foi contado, daí depois a Torá oral eles resolveram botar no pergaminho. Então, assim, então não foi Moisés que escreveu, mas foi Moisés que citou, beleza? Né, vamos acreditar nisso. Moisés citou o Pentateuco, a Torá, depois os juízes, depois todos os reis, aquelas cartas todas, os pergaminhos, eles foram escritos lá pelo ano 20, 30 anos antes de Cristo, 30 anos antes de Cristo, então é muito recente. Então ali retiraram a Asherá, tá entendendo? Eles retiraram a Asherá, o sagrado feminino ali, para deixar só Yahvé, por exemplo, né? Então assim, Astarote, que está ali voltando agora para os 72 Daimons, Astarote foi colocada ali naquele grimório como um Daimon masculino, mas quem pratica Goécia sabe que Astarote, aquele Daimon, é um Daimon feminino, é Deus Astarte, Astarote. Eu tenho dúvidas se realmente é a própria Astarte, se submeteria estar ali num triângulo, não sei. Pode ser uma legionária dela, assim, a principal mesmo, e depois todas as legionárias suas legiões, né, no caso que tem ali, porque eu não creio que seja a própria Astarte ali, mas ela presta contas e irradia a energia de Astarte, isso daí sim. Como também o deus Baal, né, irradia a... Eu não creio que seja o próprio deus Bel, ou Baal ali, né, Bel, que é o primeiro nome dele sumério, né, catalogado. Então, assim, eu não creio que seja aquele Baal, seja o próprio Bel, o primeiro. Mas Bel está na dimensão dele e aquele Baal da Goécia trabalha para Bel ali, irradiando toda a energia de Bel. Isso eu creio. Então, assim, aquele Grimório da Goécia Salomônica, por exemplo, foi escrito na Idade Média, por volta do ano, tem dúvidas, mas foi tirado do Grimório Paponório de 1500, Grimório Verum, alguma coisa, a ideia do Grimório Verum, né, que aí no Grimório Verum, sim, Astarote já é uma deusa feminina. E o que acontece? Os daimons ali, existem daimons que são anjos, que foi colocado para trabalhar nessa dimensão, existem deidades, eles não são djinns. Então quando um youtuber ou quando um mago aí que você aprende, um sacerdote ensina para vocês que os 72 daimons são djinns, está errado, porque não são, porque são de energias completamente diferentes, são formados de energias diferentes, tá? Então fica aqui mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Esse vídeo aí já está longo demais, né? Passou, já está com 22 minutos. Mas é isso aí. Conhecimento não dá para passar em 10 minutos, né? Impossível. Conhecimento com argumento e sustentação para vocês terem base, né? Para crer naquilo que eu estou falando e poder repetir esse conhecimento também para os amigos, conhecidos, nos grupos de WhatsApp. Você que participa do grupo de WhatsApp também de magia, de grimórios, etc. Compartilhe esse vídeo aí, ajuda as pessoas a me conhecerem, a conhecer meu canal. Meu canal não é tão velho assim, é um canal novo. Ajudem, bota ativar o sininho aí se você esqueceu. Se você não deixou o like até agora, já deixa o like. Beleza? Fiquem na paz, que esse conhecimento tenha sido útil para vocês. Fiquem na paz e a sabedoria do nosso grande anjo, né? Anjo sentinela, aquele que deu todo o conhecimento para nós aí, porque hoje você não estaria vendo esse vídeo pelo seu celular, se não fosse Azazel trazer o conhecimento para a raça humana de magia, astrologia, ciência, tecnologias da época que foram multiplicadas e hoje nós temos... Se hoje você anda com um carro, meu amigo, é por conta de Azazel. Se você hoje usa o YouTube, é por conta de Azazel. Então, esse papo de ficar demonizando Azazel, você não tá com nada, meu amigo. Tá? Beleza, um abraço aí, fiquem na paz, fiquem com a graça do nosso Azazel.